O e-commerce facilita muito a comparação de preço, para compreender mais sobre o produto, né? Teoricamente, a potência do produto, enfim, e até a qualidade, né? Mas cada vez mais o consumidor ele entende que o processo ele pode começar por um lugar e finalizar por outro. Tem clientes que vão na loja física, depois ele pesquisa o preço no e-commerce, ou ele começa a conhecer um pouco mais sobre o produto no e-commerce, confia numa loja e compra numa loja física. Então, cada vez mais o consumidor ele se relaciona com uma marca especificamente, não com um canal. Né? E essa questão de ter um e-commerce e ter uma loja física complementa um pouco dessa experiência. Então, cada vez mais é entender que o relacionamento é com a marca, então, independentemente do canal, né, se online ou se loja física, compreender o consumidor. E ele vai se relacionar com a marca independentemente do canal que ele escolheu naquele momento, para aquela compra ou para aquela pesquisa específica. Acho que são dois pontos principais: processos e tecnologia. Falando de processos, é compreender como isso acontece independentemente da tecnologia, né? O cliente ou consumidor ele ir diretamente numa loja física e ter acesso aos estoques de um outro CD que é consumido pelo e-commerce, ou ele acessar o e-commerce e ter acesso ao estoque das lojas físicas. Então, primeiramente é desenhar esse processo, que é bem complexo de se fazer, e segundo, é ter uma tecnologia que permita, né, essa conexão, como RP, CRMs. Então eu entendo que essa conexão ela é o ponto crucial para que o Omnichannel aconteça, e várias lojas não fazem por ter essa dificuldade de desenhar o processo que funcione e, segundo, ter uma tecnologia que faça com que esse processo realmente aconteça e gere uma experiência positiva para o consumidor. Bom, ser multicanal, né, ter vários canais de vendas, como uma loja física, um e-commerce, um marketplace, WhatsApp, não significa ser omnichannel, isso você é multicanal. Por quê? Porque você pode gerar experiências completamente diferentes para cada um desses canais. Então, quando se fala em omnichannel, em omnicanalidade, é você gerar uma experiência igual, parecida, ou ter a mesma linguagem, o mesmo processo para cada um desses canais. Então, ser omnichannel significa gerar uma mesma experiência independentemente do canal, né, que o consumidor escolheu. Então, sempre que pensar em omnicanalidade, estamos falando de experiência, e não da quantidade de canais que se tem. Se você tiver dois canais, um e-commerce e uma loja física, mas gerar uma experiência complementar, isso de fato é gerar uma experiência omnicanal, omnichannel, como se fala. Então, esses seriam os pontos principais, na minha opinião. Acho que o primeiro ponto é entender, né, os processos, como fazer isso com o time que se tem, e qual é a complexidade. Então, desenhar os processos de como isso aconteceria. Segundo ponto, escolher uma tecnologia que seja possível, né, integrar os estoques, os preços das lojas e do e-commerce principalmente, para que os consumidores que acessarem o e-commerce tenham acesso a retirar na loja o estoque da loja, e o contrário também. Os consumidores que forem até a loja ter acesso ao CD que atende o e-commerce. Então, esses seriam os dois primeiros. E o terceiro seria um CRM, de fato, para gerar essa experiência unificada e complementar. Então, o cliente que abandonou o carrinho no e-commerce, ele pode ser impactado, né, por uma ação da loja física. Um cliente que foi até a loja física, ele pode ser impactado por uma ação online. Então, começar do zero significa pensar em processos e tecnologia. E quando eu falo em tecnologia, muito em ERP e também em CRM. E, obviamente, que isso funcionando em sintonia, o resultado que se tem, a percepção que se tem do consumidor final, de fato ele está se relacionando com uma marca e não com um canal especificamente.